Ciência versus religião, espiritualidade. Ou é um ou é outro? O que será que o Espiritismo nos fala acerca disso? Olá, meus irmãos, bom dia, excelente sábado a todos. Que Deus seja louvado, que Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos guiando através dos processos da vida. Lembrando que tudo passa, tudo passa. Independente se você está passando por um problema, saiba que vai passar, saiba que o que fica é o aprendizado. Então é importante a gente manter o coração em paz, em paz. Gente, hoje vamos falar sobre aquela velha dualidade, ciência versus religião, que eu até evito um pouco falar em religião, né? Eu gosto mais de falar em espiritualidade, porque há pessoas que nem têm uma religião definida, mas acreditam em Deus, acreditam em um ser superior, acreditam em alguma coisa além da matéria. Então a gente amplia isso, coloca espiritualidade ao invés de uma religião determinada, né? Então, gente, o que é que eu quero falar com esse vídeo? Há pessoas que partem para os extremos. Ou é religião demais, espiritualidade demais, ou é ciência demais. Né? A gente sabe que os extremos são perigosos. Se você considera só a parte da religiosidade, desconsiderando a ciência, você vai estar partindo para uma fé cega. Uma fé que em algum momento ela vai parar. Ela vai atravancar. Por exemplo, há pessoas que ainda não compreenderam que aquela parte da Bíblia da Gênesis é uma simbologia, né? E aí acreditam, com todo respeito, mas acreditam que o mundo foi criado em 7 dias, apesar de estar escrito, mas é uma simbologia, né? Que foi criado 5.000, 6.000 anos atrás, quando a gente sabe que a Terra já tem bilhões de anos. Não é? A ciência já provou isso. Então, quando você considera apenas a religiosidade, sem considerar a ciência, você vai estar incorrendo aí na fé cega. Em algum momento você vai se deter. Tá? O outro extremo também é verdadeiro. Se você considerar apenas a ciência, desconsiderando a espiritualidade, também em algum momento você vai se deter. Porque em algum momento você não vai conseguir explicar as coisas. Você vai chegar só até determinado ponto. E aí você diz, tudo foi ao acaso. O universo foi criado ao acaso, nós estamos aqui por acaso. Quando na verdade a gente já sabe que não é isso. Não tem como, gente. Tudo isso é muito grandioso para ser ao acaso. Você chega a um determinado ponto, estudando a história do universo, que você não consegue mais explicar. Então é óbvio que existe um criador de tudo. Que criou as bases para a evolução, não só da Terra, não só dos seres humanos, mas de todo o universo. Certo? Então há aquela velha briga de ciência contra a religião e tal, quando na verdade o caminho certo é o meio termo. É a ciência atrelada à religiosidade. Inclusive, os ensinamentos da doutrina espírita nos dizem que a própria ciência é quem vai descortinar o mundo espiritual. É a ciência quem vai provar a existência do mundo espiritual. Não vai ser nenhum religioso, nenhum pregador que vai chegar aqui pregando e vai convencer os cientistas. Não. São eles mesmos quem vão provar a existência do mundo espiritual. Isso já está dito. Então o caminho certo é o meio termo. Você considera a ciência atrelada à religiosidade, à espiritualidade, e a espiritualidade atrelada à ciência. No espiritismo nós temos isso muito forte. Nós temos a associação médico-espírita, né? É muito preocupante quando você vê um psiquiatra passando apenas remédio, entupindo uma pessoa de remédio, desconsiderando as causas espirituais para um problema psicológico que seja. Né? Muitas vezes um câncer que se manifesta no corpo físico é o resultado de uma prática espiritual errônea, do afastamento das leis de Deus, da falta de perdão durante anos, de uma mágoa acumulada durante anos que se manifesta no corpo físico, através de um câncer, através de uma doença nos rins, uma coisa que seja.
E aí você já tem, graças a Deus, médicos seríssimos que já dedicam suas vidas, suas carreiras a esse estudo da influência espiritual na medicina terrestre. O que é que eles podem fazer para juntar essas duas coisas, e estão chegando a resultados extraordinários. A psicologia, quando ela começou, né, lá no século XX, por exemplo, na época de Freud, que considerava apenas o veículo físico, o corpo físico, fez avanços muito bons, mas chegou a um beco sem saída. É evidente que a espiritualidade tem um papel preponderante no nosso corpo. Tá? Então, a ciência, a medicina, a astronomia, né? A ciência como geral, já está caminhando para essa união com a espiritualidade, com a religiosidade. Nós temos nos livros de André Luiz exemplos muito claros e técnicos de como um pensamento enraizado durante muitos anos pode afetar o corpo físico. Nós temos exemplos com termos técnicos que demonstram isso. Nós temos no Brasil a Associação Médico Espírita do Brasil, que é feita por médicos, profissionais sérios, que se dedicam a isso. Não são charlatões. Charlatões existem na espiritualidade, no mundo espiritual e aqui na Terra também? Sim, existem. A gente sabe disso. Mas também existem pessoas sérias que se dedicam ao estudo de maneira séria, que dedicam suas carreiras a isso. Tá? Então eu sugiro que os cientistas que ainda estão muito focados na ciência, desconsiderando a espiritualidade, observem, estudem esse viés. Vocês vão fazer grandes avanços em seus conhecimentos. A mesma coisa eu digo para os religiosos, para os espiritualistas que desconsideram a ciência. Estudem a ciência, né? Se manifestem mais acerca das leis do mundo físico. Vocês vão ter grandes avanços em suas interpretações também da Bíblia, de outros livros religiosos, e vocês vão perceber que está tudo interligado. Uma simbologia, um simbolismo que você está vendo lá na Bíblia é explicado cientificamente. Então, o caminho é esse, gente, é a união das duas coisas, tá? Essa é a mensagem de hoje, um grande abraço, tenha um excelente final de semana, que Jesus nos abençoe, nos guie e que Deus seja louvado.